pessoal, começando mais um Deepcast com Alan Gani e hoje eu vou entrevistar Ana Laura Magalhães, que é difícil eu falar o currículo dela. Todo mundo conhece ela do mercado financeiro, o que pouca gente sabe ou muita gente sabe é que ela hoje é empresária, fundadora de ONG, escritora, autora do livro Leia Antes de... Invista vestir. depois de ler. Não, invista... Fala de novo. Invista... Invista depois de ler. Invista depois de ler. É. Invista depois de ler. Olha como é que é fácil. Ah, mas tá certinho, Foi isso, modelo. tá na ordem. Foi modelo. Teve uma passagem grande aí em corretora, foi da XP, né? Tinha lá o canal Explica Ana, que bombava. Enfim, que currículo, hein, Ana? Pois é, você falou um pedacinho aí, mas já deu pra trazer uma noção, né? E você é mineira, né? Deu pra perceber? É, um Em 5 pouquinho, minutos né? de conversa. Aquele, né? Um pouquinho assim, né? Eu fiquei meio na dúvida, Sim. né? Esse trem bom, né? Eu sou de Berlândia, Minas Gerais. E vez ou outra, às vezes eu encontro umas pessoas que falam, nossa, parece que você nem tem sotaque. Eu faço questão de mostrar que eu sou do interior, cerrado desse país. Uberlândia. Como é Uberlândia. que foi a tua infância lá? Maravilhosa, assim. É? Sempre tive uma família muito unida, sempre foi maravilhoso. Mineiro tem isso, né? Tem. Daquela do cafezinho, do bolinho, é isso mesmo? É isso mesmo. Tá. Morar na casa da minha avó todo domingo. Quando eu mudei pra São Paulo, eu já mudei depois de muito tempo. Eu mudei pra São Paulo aos 25 anos. Mas eu achava muito estranho as pessoas daqui morarem na mesma cidade que a sua família e não encontrar. Era tipo assim, ai, que saudade da minha avó. E quando você viu ela mês passado? Eu falei, gente, mas você mora na mesma cidade. Por que você não visita essa pessoa? Mas daí você entendeu, né? Quando você veio pra São Paulo, que a cidade é meio Muita caótica, né? Muita coisa, né? Mas, pô, o final de semana a gente tá livre, né? Tem que ter essa proximidade. E aí, Berlândia, você fez faculdade do quê? Você fez lá mesmo? Fiz faculdade Tem e federal mestrado lá, em né? Uberlândia. Sim, na Federal de Uberlândia, na UFO. Tá. Eu estudei Relações Internacionais e depois eu fiz um mestrado também, seguindo mais uma linha de pesquisa de Economia Política Internacional. Relações internacionais. Eu queria ser Que- diplomata. Ah. Queria- Mas você queria ser diplomata pra conhecer o mundo, sair quando viajando? eu descobri Ou essa não, profissão. você queria mediar conflitos internacionais, Rússia e Ucrânia, esse tipo de coisa? Não, você sabe que é até uma história interessante, porque eu queria ser diplomata porque eu tinha uma versão infantil e romantizada de que seria uma profissão onde eu viajaria o mundo e ganharia dinheiro pra isso. Tá. E depois, já na faculdade, eu sempre fui uma aluna muito interessada, então eu fazia parte de grupo de estudo de política externa norte-americana, de relativismo cultural, Você era direitos nerd. humanos. Sempre sentei na primeira cadeira. Tá, tá. E eu era aquela aluna chata, fazia pergunta no final da aula, Entendi. sabe? Mas eu era interessada, eu tinha curiosidade. Eu falo que tem uma curiosidade do bem. Tá. Eu queria aprender as coisas, eu queria entender como o mundo funcionava. E aí, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio no meio da faculdade. Eu queria ir para algum lugar que tivesse uma história muito diferente do Brasil, colônia, extrativista, né? Aquela coisa. Tá. E que tivesse mais conflitos endereçados à diferença de etnias. E a minha mãe, desesperada, ela falava assim, você tem 19 anos, como que eu vou te jogar em qualquer lugar do mundo? E já trabalhava como modelo, então sempre tinha esse medo também, às vezes, de tráfico humano, enfim. Ela falava, como você vai para algum lugar? E isso quando você trabalhava como modelo ainda era em Uberlândia. Ainda como Berlândia, eu fazia alguns trabalhos em Tá. São Paulo, tinha uma agência nacional, né? Tinha várias que era a coisas. Nossa, acho que ela nem existe mais, chamava Casting Models. Tá. E era fotográfico ou passarela? Fazia as duas As coisas. duas coisas. Tá. Mas era difícil pegar algumas passarelas, assim, por estereótipo mesmo, de caber em determinadas roupas, assim. Você tem que ser muito magra. Né? E eu sempre fui muito magra. Quando chegou na época de ir pra Nova York, assim, eu já era muito magra. Eu tive que emagrecer 7 Eu quilos pra lembro que você me conseguir. falou isso uma vez. Tá. É meio sofrido, assim, sabe? Mas peraí, aí o teu intercâmbio não tem nada a ver com a vida de Não. modelo. Não, mas ele trazia também uma certa preocupação da minha família, né? E com razão. Assim, na época, você acha, quando você tem aquela idade, você acha que você é dona do seu nariz e do mundo, que nada vai acontecer com você. Exatamente. E nada aconteceu, graças a Deus. E você foi? Mas eu fui... na época, eu lembro que o primeiro projeto que eu descobri era na Índia. E a minha mãe não deixou. Ela falou, você vai ser sequestrada na Índia, esse povo vai te confundir na rua. Depois, não. Vai pra outro lugar. Aí eu escolhi o Egito. Egito. 2019, Primavera Árabe. Minha mãe falou, filha, calma, vai pra um lugar normal. Meu pai é egípcio. Eu queria, sabia? olha que legal, tá vendo? Eu queria ir pra um lugar diferente, assim. Eu não queria ir pra lugares também onde o turismo era muito evidente.
Porque, sei lá, às vezes numa outra oportunidade eu poderia ir para países desenvolvidos. Eu queria ir para algum lugar diferente. E aí, o país mais civilizado e que também tinha uma origem de conflito que a minha mãe aceitou foi a Croácia, que é a ex-Iugoslávia, onde eu podia estudar ali a guerra, né, de separação, enfim, entender um pouco sobre o que era a Bósnia, Kosovo, Montenegro, o que virou aquela região. E eu fui. Então, eu fui parar na Bósnia e Herzegovina também depois, no meio desse projeto. Caramba! Sozinha, assim, eu e Deus. E lá eu fiz meu aniversário de 20 anos. E aí, o que você tira dessa experiência? Você viu coisa feia na Bósnia? Você soube de histórias tristes? Lá é muito interessante, assim, né? Eu fui há muitos anos, né? No segundo ano de faculdade. Ainda era um país, a Bósnia principalmente, muito destruído. E tinha 2 prédios em pé, praticamente, né? Um da ONU e o outro do presidente, que dividia três etnias, né? 3 nacionalidades ao mesmo tempo. Então, você tinha o presidente bósnio-croata, o bósnio-sérvio e o bósnio-bósnio mesmo. E eu visitava algumas universidades ou escolas, eu ia nos professores de geografia e pedia para eles me explicarem o que era aquilo, da onde surgiu, porque que até você ter um determinado governante, tudo estava bem, e depois que você perde aquela figura patriarcal do Tito, né, na época, você tem uma desintegração muito grande ali da sociedade. E aí eu percebi que tem muita coisa mesmo a fundo no ser humano e nessa coisa de guerra que eu não daria conta de lidar. E, ao mesmo tempo, evoluindo na faculdade, estudando política externa brasileira, eu entendi que, dependendo do plano plurianual brasileiro, eu deveria, então, atender às demandas do presidente daquele momento e não das minhas próprias crenças. Mas e das minhas ideias. Entendi, mas o que seria difícil de você lidar? O plano plurianual, ele vai definir muito também sobre as políticas externas do Brasil, né? Então, quando você tem um determinado presidente, ele não só dita as regras internas, mas a forma como o país pode se posicionar perante aos outros países e as instituições internacionais. Tá. Mas eu falo que eu sempre vou ser uma diplomata frustrada, porque eu acho incrível. Inclusive, eu tenho um primo que tá assim, quase entrando no Rio Branco, eu falo, vira diplomata pra mim, aí seu passaporte aí eu vou achar o máximo incrível, maravilhoso e quem sabe a gente consegue estender isso pra algum lugar. Você, no final das contas, você desistiu da diplomacia porque você tinha suas convicções que não se encaixariam. Eu achava que não se encaixaria, né? Eu nunca vou saber porque eu não tentei. Mas eu me desencantei um pouco, assim. Mais com o mundo e menos com a profissão. Né, Ana? Não é? Sabe, não assim, tem isso. Você chega lá, você acha que é um negócio. Aí você fala, não é tão assim. Tipo e isso. Que tudo é assim, né? E pra mim foi uma quebra de expectativa muito forte, porque assim, eu formei na faculdade aos 23 anos, eu não sabia mais o que eu ia fazer. Eu falei, gente, agora eu tenho um diploma de uma universidade federal em relações internacionais, que todo mundo confunde com comércio exterior, e todo mundo quer me colocar numa importadora-exportadora, e não tem nada a ver. Eu estudei política, estudei mundo, li vários livros de diplomacia, conflito de guerra, a origem do mundo, por que as coisas são como elas são, por que a ONU existe, por que o dólar é a moeda mais forte do mundo. E nessa curiosidade, eu decidi, então, depois voltar para a faculdade, sem emprego, mas fazer faculdade de economia. E você tem um interesse até hoje, por exemplo, Rússia e Ucrânia, você estudou, tentou entender o que aconteceu ou não mais? Não, eu leio muito, né, como internacionalista, eu sempre busco saber informações. Mas eu confesso que esse lado não foi mais o que me pegou. Depois que eu estudei muito sobre crime de guerra na faculdade, muito sobre direitos humanos, eu decidi seguir depois para uma outra frente que culminou também no surgimento da Humana, que é a ONG que eu fundei na pandemia. Tá, já vamos chegar lá. Aí falei, quero fazer economia, de relações internacionais para economia. Mas você sabe que lá na Federal de Uberlândia, onde eu estudei, eu até tive um pouco de sorte, vou falar entre aspas, porque o Instituto de Relações Internacionais, ele só se tornou, né, independente, eu acho que é assim dentro do MEC, depois que você tem a primeira turma formada. Como eu entrei na segunda turma, ainda precisavam de 3 anos e meio para formar, esse instituto era dependente do Instituto de Economia, então os professores eram parecidos, a grade curricular era muito parecida. Então eu tive muito embasamento de economia. Na época eu Aí entrei, você gostou, falou, eu adorava entender também sobre história econômica brasileira, entender um pouco sobre
como o mundo funcionava, né? Então, política monetária, política fiscal, macro, micro, eu achava incrível. Mais macro do que micro, eu gostava muito. Todo mundo gosta mais de macro. Macro é incrível, né? E é muito legal, porque agora, depois de formada há muitos anos, eu fico lendo uns livros, assim, que questionam essa política macroeconômica que a gente aprende na universidade. É super interessante. E aí eu pude entrar com um processo que chama portadoria de diploma, porque eu já tinha formado na UFO. E eu já tinha metade do curso de economia feito, embora eu tenha formado em relações internacionais. E com essa portadoria de diploma, fiz algumas provas e consegui entrar na faculdade de economia na metade do curso. Eu anulei metade da grade. Você acabou aproveitando. Entendi. Você tem dupla graduação, né? Mas aí, então, o que acontece? Como eu entrei em economia e os meus professores eram os mesmos da relações internacionais... Eles me convenceram a fazer um mestrado. Eles falaram, cara, por que você vai ficar aqui mais 2 anos pra você ter outro diploma? Eleva o seu grau de titulação. Sim, total. Eu falava, mas eu não quero ser pesquisadora, eu não quero ser professora, eu não quero, por que eu vou fazer um mestrado? E aí, na época, como eu tinha voltado também de Nova York, um pouco nessa frustração da carreira de modelo, mas querendo morar em Nova York, que eu achava o máximo, todas as vagas que eu me aplicava de trabalho lá, eles me pediam um master's como graduation. Porque o meu bacharel no Brasil era considerado undergraduated. Então, era abaixo do que eles tinham. Sotaque, hein? Sotaque de mineira e de americana, né? Eu vou muito para os Estados Unidos. Bom, também. E aí... E aí eu falei, cara, mas então se eu voltar para os Estados Unidos, eu vou ter 2 diplomas, os 2 diplomas não vão me ajudar a ser graduated, é melhor eu fazer esse mestrado mesmo. Mas fiquei muito na dúvida. Então, durante um semestre, eu fiz mestrado e graduação ao mesmo tempo. Tá. Loucura. Doideira, total. Aí, como eu percebi que na graduação eu estava estudando um monte de coisa que não me interessava e o mestrado era um projeto que eu tinha interesse em pesquisar, larguei a economia, jubilei. Você se descobriu pesquisadora? Você falou, não quero Eu ser... adoro. Você acredita? E eu acho que Mas muito do que eu levei... mestrado, né? Eu acho que muito do que eu trouxe na veia sobre a explicação de como o mercado funciona é porque eu sinto prazer mesmo em estudar. Eu gosto de entender. Então, como que eu explicaria... E aí você tem que dar aula no mestrado, né? Como é que eu explicaria para uma pessoa leiga sobre o meu projeto, sobre o que eu acredito, sobre o que eu pesquiso, o que eu estudo? Então, acho que eu trouxe um pouquinho dessa veia da educação. Entendi. Sem querer. Mas sem ser aquela pesquisadora fechada numa sala, que não queria saber. Não. Porque tem muita gente que é assim, excelente pesquisador, mas não quer saber de aluno, né? É uma Você loucura, não. Porque quando eu era pequena eu achava o máximo aquela revista Recreio, eu queria ser cientista. Tá. Então, acho que o máximo que eu cheguei perto dessa pesquisa seria, né, um laboratório de pesquisa em ciências econômicas. Porque é bom lembrar disso, né? Muita gente acha que economia é exatas e é pura humanas, né? Ciências econômicas é uma verdade, ciência humana. Então, você entende muito sobre o mundo. Tem muita estatística e tal, claro. Mas é humanas. Você tem ali matemática, um negócio, mas você entende como o mundo funciona, você tem que ter uma base filosófica. Sim. Né? Então, você tem muito estudo ali. Me conta uma coisa, aí você foi para Nova York como modelo e você já estava no mestrado ou não? Não, eu tava na graduação, tinha acabado de terminar a graduação. Fiquei um ano lá entre a graduação e voltar pra fazer essa segunda, morei. E aí foi todo aquele glamour? Como é que foi é glamuroso, mas assim, eu acho que... Você morava onde lá? Eu morei em 4 endereços diferentes. Então, morei primeiro, né, ali na Bleecker Street, que morou bem, maravilhoso, né? Morou bem. Manhattan, enfim, ali, lá embaixo, perto do Soho, West maravilhoso, Village, West né? Village, exatamente. Depois eu fui morar em Hoboken, que é New Jersey. Então morou bem também, né? Porque é frente de Manhattan, né? E aí depois vai ficando caro, né? Você fala, meu Deus, quero que Hoboken. Depois eu fui pra outro bairro de New Jersey, depois eu ainda fui pro Brooklyn, depois eu voltei pro Brasil. Tá e aí é muito legal, porque lá em Nova York, eu tive muita oportunidade também de criar uma rede de relacionamentos diferentes. Que era, nem sempre eu pegava os trabalhos, né? Por isso, pela magreza, você tem o cara do casting lá medindo o seu quadril toda semana, vendo o que você tá comendo, aquelas coisas. Então, você tá competindo com as mulheres mais bonitas do mundo, ou mais fotogênicas, ou mais magras, né? Não é só aquele casting no Brasil, assim. Tem mulheres russas maravilhosas, mulheres do mundo inteiro maravilhosas. E aí, eu tinha ainda uma mistura de...
não me sentir realizada fazendo isso, porque eu achava meio perda de tempo, com todo respeito a essa profissão, não é um julgamento. No futuro você fala, mas eu queria assim, gastar o meu tempo, né? Assim, essa concepção da perda de tempo. Eu queria sentir que eu estava gastando o meu tempo com um tipo de trabalho onde eu aprendesse alguma coisa interessante ao mesmo tempo. Por isso que eu acho que essa coisa do analista é muito legal, porque você tá lá trabalhando o tempo todo atrás do computador, mas você aprende muito. No mercado financeiro você aprende muito todos os dias. Eu não queria só tá ali, né? Às vezes eu levava uns livros enquanto as pessoas estavam me maquiando, me arrumando, etc, né? Mas era diferente, entendeu? Eu queria ter essa sensação de que eu estava ambição também intelectual, engrandecendo, né? O intelectual e não só essa questão física, porque você fica muito ligada só a essa questão física quando você trabalha. E você morava com meninas, que era muito comum, né? É muito comum. Cheguei isso. a morar com algumas meninas. E aí, é difícil, não é? É você morar com muita gente, culturas diferente, diferentes, né? E também existe... Chegou a ter briga, assim, você, com alguma? Como é que... tem alguma. Não, eu não. Eu era de Da boa, paz. assim. Mas eu também, eu percebi isso logo no começo, assim. Esse negócio... Eu percebi, né, assim. Já não era uma coisa que eu queria muito. E tem muitas meninas que querem muito. E, além do meu perfil, ele ser um pouco mais voltado para outras regiões do mundo. Porque tem isso também quando você é modelo. Você pode ter determinado perfil que é mais aceito em alguns países. Então, a menina muito magra, mais branquinha, com cara de muito novinha, às vezes ela vai mais pra Ásia, mais Taiwan, Coreia do Sul. Isso vende muito. Meu perfil não é esse. Meu perfil era vendido muito mais para algumas revistas no México, algumas revistas na própria Índia, que eu falei anteriormente. Nova York é aquela, assim, magreza pura. É muito Kate Moss, né? Tipo assim, muita magreza. Você não pode ter um mínimo de corpo, muita postura, não pode ter nada, assim, nada muito feminino, algum perfil mais andrógeno vende muito. Então é diferente. Eu sabia que eu era um perfil secundário ali. Para aquilo que eu podia entregar. E aí eu comecei a buscar algumas outras coisas. Então eu comecei a trabalhar como recepcionista no salão de beleza de brasileiras lá. Que legal. Porque aí eu sentia que pelo menos eu tava tendo uma outra fonte de renda, sabe? E aí era legal também conhecer outras pessoas e assim. E Ana, você não se deslumbrou nada, né? Porque imagino que nesse mundo, naquela idade, né? Balada, sendo modelo e tal, você nada, né? Não, e olha que eu vivi uma vida de modelo em Nova York, tá? Né? Assim, Mas eu não sei. Eu rolava acho que muita droga base. nesse meio ou não? Mas em todos os lugares, né? Até no mercado financeiro, que me assustou um pouco no começo, assim. E depois você fala, gente, cada pessoa faz o que é da própria vida. E a gente acha que tendo o que eu ia falar, né? Que é um pouco dessa base familiar, que acho que é muito importante. E noção da pessoa que você quer ser e da onde você quer chegar. Então, acho que isso faz muito sentido. Não perder essa essência. Eu sabia que ser modelo era uma coisa legal. E que talvez a beleza pudesse me abrir portas para outras coisas que eu quisesse. E querendo ou não, foi isso que aconteceu. Por exemplo? Entrar na XP e desenvolver um projeto de mídia, né? Então, por exemplo, não vou falar que a beleza me colocou nisso, porque eu tive que trabalhar muito, estudar muito para chegar lá. Mas para você fazer projetos midiáticos, onde é o seu rosto que vende alguma coisa, eu acho que isso também agrega. O rosto é uma condição necessária, mas não é suficiente, porque também um rosto sem conteúdo... Mas a gente vive num momento midiático onde a beleza, ela abre muitas portas. E ela também justifica muito a presença de alguns conteúdos que a gente encontra na internet, né? E aí, acho que são estudos neurológicos que explicam que quando as pessoas se identificam com coisas bonitas, elas preferem assistir conteúdos daquele tipo. Né? Então, eu acho que essa bagagem que eu trouxe desse meu período de vida acabou contribuindo nessa outra questão, que aí eu tenho muito orgulho de ter desenvolvido. Muito legal, vamos falar disso já já. Como é que você parou no mercado financeiro? Porque foi uma baita transição, Não, né? Eu falo que minha vida ela é muito desconectada. Ela é desconectada, mas eu acho que eu consegui amarrar ela de um jeito, e eu fiz um TEDx, um TED Talk, onde eu falo sobre isso. Sobre o quanto as coisas, elas surgem de oportunidades diversas e a gente precisa enxergar isso. Então, eu venho de uma família normal, do interior do Brasil. Classe média. Mas, sendo modelo, eu tinha meu próprio dinheiro e viajava muito, então consegui bastante relacionamento, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Fazia faculdade, sempre fui muito interessada, mas eu não queria ficar ali. Eu não achava que a cidade me cabia, eu queria vir para São Paulo. Aí, já no mestrado, com esses relacionamentos que eu tinha aqui, principalmente,
eu me inscrevi em muitas vagas, processo de trainee, tinha muita vontade de trabalhar com finanças. Na época eu estudava financiarização de crédito de carbono e já tinha conseguido um estágio numa empresa que emitia CPR, lá em Uberlândia e na região. E assim eu consegui uma entrevista para trabalhar no mercado de capitais aqui, em São Paulo, na própria XP já. Entendi. E aí você criou lá a marca Explica Não, Ana, eu entrei, a minha sucesso. primeira entrevista foi para entrar nesse time de mercado de capitais, mas eu não sabia nada. Tá. Mas eles perceberam que eu tinha um perfil muito comercial e foram me direcionando para outras áreas da empresa. E eu entrei como banker, né, júnior, e aí assim Você foi. sabe o que é uma cena que eu lembro, quando eu tava lá, que você tava... Olha só como são as coisas. Você tava toda feliz que você tinha batido 8 mil inscritos no Instagram. É. Você falou, nossa, bati 8 mil. Imagina, né? Imagina. Mas tem o Instagram, depois você... Né? Celebridade de rede social, né? E bombou. E eu falei, nossa, eu lembro. Foi muito legal ver esse teu crescimento. Eu entreguei assim, o projeto meteórico, quando eu né? saí com 265 mil seguidores, só no Instagram, acho que uns 50 mil no YouTube, enfim, eram 9 milhões de acessos mensais que a gente tinha somados. E popularizou um conhecimento técnico, né? E o Falando objetivo era esse. de uma maneira legal, né? É. Muito bacana mesmo. E o Parabéns. objetivo era esse, assim. Eu tive bons momentos, sabe? Assim, era muito legal, uma delícia. E você falava de tudo, falava de CDI, de tudo. bolsa, de investimento no exterior. E isso é legal porque, de novo, né? A minha vida nunca foi nichada. Eu sempre tive vários conhecimentos diversos. E ter entrado na empresa como banker também me trouxe um pouco desse aparato de noção. Porque quando você é banker, você tem que montar uma carteira equilibrada para aquele cliente saudável. Então, isso Sim. traz uma combinação de diversos produtos. Tem que saber de tudo. Sim. Fundo de investimento, previdência, fundo imobiliário, renda fixa, renda variável, crédito privado e assim vai. E você ficava estudando lá. E Antes daí de fazer. tirei os certificados necessários, né? Inclusive para crescer nessa carreira, Tá. mas percebi que são mercados que, embora nichados, quando você traz esse conhecimento agregado, ele traz muito valor para a pessoa que aprende em todos os segmentos. E em contrapartida, para a empresa era super interessante, porque distribuía todos os tipos de produto e a gente conseguia entregar resultados em todas as Não, áreas. foi muito legal. Você pegou um nicho assim, não era aquela blogueiragem, né? De roupa, nada contra, né? Mas de roupa, de perfume. Você pegou assim um nicho, foi bem inovador. Eu na adorava, época. sabia? Eu acho que eu super me encontrei, assim. Eu sinto falta dessa coisa do conteúdo e espero voltar em breve. Muito bem. Saiu da XP e aí? Como é que Aí- está a Ana hoje? Eu saí da XP e eu não podia trabalhar com as mesmas coisas que eu fazia lá dentro, então virei para um lado totalmente diferente. Fundei esse projeto social que é a Humana, Que é é a uma ONG. ONG. Tá, Isso. explica. Vamos lá. A Humana, ela é uma organização da sociedade civil que luta pela igualdade de gênero no país. Tá. A igualdade de gênero é um dos grandes objetivos da Agenda 2030 da ONU, é o ODS 5. Tá. E dentro desse ODS 5, a gente encontra muita disparidade mesmo de posicionamento feminino em muitos lugares, que seja Disparidade de salários. disparidade primeiro de gênero, de você entrar no ambiente e encontrar mulheres na mesma proporção que você encontra homens. E no mercado financeiro isso é extremamente nítido. Você tem mais homens do que mulheres. Isso. E aí é muito interessante que tem alguns estudos, né? Esse estudo especificamente da LA Times, que fala que o topo, né, do funil, ele até pode ser mais igualitário, assim. Você tem talvez a mesma quantidade de mulheres e homens numa sala de aula ou dentro de uma proporção mais igualitária, mas quando você começa a entrar em alguns cursos específicos que já são considerados mais masculinizados, como engenharia, matemática, física, você vê que mais mulheres entram em humanas e homens tendem a entrar mais em cursos de exatas, você já começa a funilar também as oportunidades de trabalho dentro desse ecossistema. E claro, quando você entra nesse nível do empregador, quando essas mulheres começam a ter carreiras e ao mesmo tempo em que você cresce na carreira, você cresce na sua vida pessoal e tem o momento de ser mãe, e aí vem uma licença maternidade de 6 meses que te tira do seu posto de trabalho. Que acaba... Enfim, e você tem que tomar uma decisão. Nossa, mas eu quero ser mãe ou eu quero ser profissional? Eu quero ser os dois. Mas como é que eu faço para combinar, então, os dois? E que o mercado aceite essa possibilidade de que eu quero ter as duas frentes em desenvolvimento na minha vida. É difícil. Daí, esse topo de funil, ele vai ficando mais estreito, que é interessante ser percebido, porque, às vezes, quando você entra nessas grandes organizações, você vai encontrar uma quantidade significativa de mulheres trabalhando em posições júniores, né? Mas que
a proporção do crescimento na carreira ela vai se tornando irregular com a proporção de homens que sobem nos cargos. Então, cargos de diretoria, majoritariamente masculino, cargos de liderança, CEO, CFO. É raro você conhecer uma CFO mulher. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas é raro. Você não acha que tem um lance da escolha aí da mulher? Falar, não vou para a carreira de finanças e escolhe outro tipo de carreira? Você não acha que tem um lance de escolha aí da mulher? Eu acho que é individual, independente do gênero, a carreira, né? Tá. Eu acho que... Não, na média, né? Geralmente, mas os homens são mais que atraídos. Comprovam isso. Tá. É até interessante e que é uma dicotomia clara. Ao mesmo tempo em que você tem mais homens que se interessam por finanças, os resultados femininos nas entregas são melhores. Tem mais homem querendo estudar finanças, mas as poucas mulheres que querem estudar finanças entregam melhores mais resultados. Tá, entendi. Isso é um estudo muito legal. Eu vou até te passar depois para você divulgar isso, porque tem fonte, tem dados, é super interessante. Mas que mostra que até as organizações que você tem mais mulheres no board, tomando decisões, as decisões são um pouco mais sensatas, porque os homens tendem a ser mais agressivos. Então, às vezes, as mulheres, elas ponderam um pouco mais, assim, sabe, na decisão. O que eu não acho que é uma concepção de melhor e pior. Tá, acho que são pontos de vista diferentes. Tá. E isso sempre me faz lembrar da presença do Barack Obama, quando ele veio aqui uma vez num evento que aconteceu em São Paulo, no Vetex Day. Não sei se você soube disso. Foi muito legal. E fizeram essa pergunta para ele porque na história dos Estados Unidos, além dele ser o primeiro presidente negro, ele foi o primeiro presidente com maior quantidade de mulheres nos ministérios, né? No seu staff. Tá. E aí perguntam para ele por que ele fez isso. E a resposta dele foi super interessante. Ele falou, eu já sou homem. Como que eu faço para complementar o meu ponto de vista? Eu preciso ter mulheres que vão pensar sobre os mesmos problemas junto comigo. Porque elas vão me ensinar a ver os mesmos problemas com um viés extremamente diferente. Então, deixa eu entender como é que isso vai me somar numa tomada de decisão para impactar um país inteiro. E isso é muito legal. Se colocar nós dois aqui para resolver um mesmo problema, além das suas bagagens individuais como pessoa, você vai trazer também perspectivas do seu gênero baseado nas experiências que você viveu. E eu também. E assim a gente pode se complementar e construir talvez um cenário bastante interessante. Legal. Questão da maternidade, como que você resolve? Porque daí a mulher fala, bom, eu preciso sair, porque eu tenho que, né, dar um apoio pro bebê. Sim. E isso, claro que tem um prejuízo, né? Saiu da carreira, perdeu o timing ali, perdeu um pouco de experiência. Então essa volta, como que minimiza isso? Quando eu não cheguei nesse ponto, eu não vou conseguir contribuir com muita informação. Mas eu tenho várias amigas que são mães, você não chegou nesse ponto, né? Você não é mãe ainda. Tá. E também eu espero que esteja um pouquinho longe dos planos por enquanto. Assim. Tá, mas você tem essa pretensão. Mas acho que muito por causa desse medo que eu tenho, sabia? Eu tenho muitas amigas no mercado financeiro que passaram por situações ruins ao voltar de licença maternidade, incluindo demissão, assim. É complicado, porque, veja só, pelo ponto de vista da empresa, faz muito sentido você desligar uma pessoa que não trabalhou nos últimos 6 meses, não entregou e por isso não vai receber um bônus. Ok, mas do ponto de vista de ser humano, a partir do momento em que você não está trabalhando porque você está cuidando de outro ser humano, você só saiu de uma ótica de produtividade de uma empresa para entrar no que é chamado de trabalho não remunerado do cuidado. Que é muito legal, porque você gerar um ser humano e criar uma nova pessoa não te traz um salário necessariamente, mas é um trabalho integral. Sim. Né? Então, como que você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Ou você precisa de ajuda, ou você, enfim, vai empregar outra pessoa para te ajudar naquele negócio, que vai te tirar também da convivência ou da evolução daquela criança por algum momento. E talvez o ponto principal dessa conversa seja a disparidade como o homem é tratado também como pai daquela criança. Porque aí a licença paternidade é muito pequena comparada com uma licença maternidade. Obviamente, a criança depende mais da mãe até para se alimentar, enfim. Mas
O apoio paternal também é muito necessário, né? Nessa fase do puerpério, enfim, de um no ajudar crescimento o da outro criança. ali. Eu vejo nas famílias que eu conheço e de pessoas que eu tenho muito próximas de mim que já passaram por essa situação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que falar de exceções. Eu tenimo uma amiga também que é head de IB de um grande banco gringo, que tem 3 filhos e que foi promovida quando voltou de uma das licenças maternidades. Mas é um banco gringo. Então, Entendi. também mostra um pouco de uma ótica diferente quando se olha para uma mulher que se tornou mãe, porque ela foi vista como uma mulher mais poderosa. E não como uma mulher que menos entregaria, mas como uma mulher que teria, então, mais perspectiva e vontade de crescer e fazer melhores entregas, porque agora ela tem uma família para cuidar. E aí a tua ONG tenta achar soluções para isso, pressionando o governo? Como é que funciona? Não necessariamente. Porque às vezes quando o governo entra, aí que estraga tudo, né? Então, você sabe que o objetivo da Humana, na verdade, é de influenciar políticas públicas, né? E o terceiro setor, ele só nasce porque o primeiro setor não consegue dar conta de tudo e o segundo tá preocupado com a inclusão produtiva. E tudo bem, né? Eu também sou uma pessoa que gosta de trabalhar nas empresas, mas existem algumas disfunções na sociedade. Então, quando você vê que não existe uma equidade de oportunidade ou uma educação de excelência, aí é um problema que talvez esteja falho dentro do Estado, já que ele promove a educação. E isso é muito legal, porque hoje 6% do PIB do Brasil é direcionado para educação. É até bastante comparado com outros países. É, verdade. Mas é uma educação que não entrega. De má qualidade. Não entrega. E aí hoje você vê pessoas que se endividam para fazer uma faculdade e depois não conseguem se empregar. Então, será que também esse problema não está na forma como a mão de obra pode ser absorvida pelo mercado? E aí, na Humana, o que a gente faz? A gente percebe que quando você olha para situações de vulnerabilidade no Brasil e você distingue por gênero homens e mulheres em situação de vulnerabilidade, muitas mulheres se mantêm dentro de um ciclo de violência e pobreza por dependência, até psicológica, de alguma outra pessoa, de uma figura masculina, na maioria dos casos. Então, na Humana, a gente prepara essas mulheres com uma ementa educacional que ensina sobre autonomia psicológica, autonomia intelectual e autonomia financeira até. A gente paga uma bolsa e depois a gente auxilia nessa inclusão produtiva. Porque como é que você rompe um ciclo de pobreza? A partir do momento que você consegue sair daquele ecossistema. Trabalhando, sendo empregada, mas não necessariamente numa situação de subemprego, mas fazendo o que aquela mulher quer fazer. E é muito interessante perceber que quando você entra nesse lugar de vulnerabilidade no Brasil, a falta de perspectiva é muito grande. Então, a primeira conversa com uma pessoa que está em extrema vulnerabilidade é: o que você quer ser? Não sei. Como você se planeja? Como que eu me planejo? Não sei como eu vou sobreviver até amanhã. Entendi. Então é um outro tipo de conversa, mas é uma parcela muito grande da população brasileira hoje. E quando você olha para um recorte de gênero, né? As mulheres são 51% do Brasil. E aí você ainda coloca um recorte racial, que são mulheres negras, elas são mais ainda a base dessa pirâmide social brasileira. A vulnerabilidade é muito maior. A dificuldade de romper esse ciclo é muito maior. Então a gente também tem essa ótica de apoio por recorte de gênero primeiro, e a gente percebe que o recorte de gênero traz um recorte racial. O primeiro coletivo que a gente trabalhou na Humana foi de uma comunidade quilombola, na região metropolitana de Belo Horizonte. E agora a gente vai apoiar uma comunidade de mulheres indígenas no sul da Bahia. Para entender essa diferença também do que é essa inclusão produtiva em regiões diferentes. E o dinheiro aí da ONG, porque vocês dão bolsa e tal, como é que vocês fazem? A gente recebe doações, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Nosso maior apoiador é a Localiza. A Localiza tem um instituto muito legal, e como a gente fez esse primeiro coletivo de mulheres na região metropolitana de Belo Horizonte, eles foram os maiores apoiadores. Eram unidas, né, vendeu para a Localiza, virou Localiza, e agora a Localiza faz esse segundo aporte na Humana para esse projeto se desenvolver. E claro, todas as empresas que têm interesse, né, em ver essa crescente de mulheres e que possa absorver isso como mão de obra depois também, que é muito relevante. A gente oferece em troca esse selo de sustentabilidade, porque se a gente está trabalhando de acordo com os ODS da ONU, a gente mostra que essa empresa está preocupada também com uma evolução no longo prazo. A gente começa pelo ODS 5, que é esse de desigualdade de gênero, mas ele engloba vários outros. Combate à pobreza, combate à fome, melhoria na educação. A gente entra em vários outros aspectos ali. Ana, preciso fazer um rápido intervalo. Vou o papo aqui contigo. A gente fala demais, né? A gente já volta, não saia daí.
esse ótimo papo aqui com Ana Laura Magalhães, que eu tenho que falar ainda do livro dela e da carreira de empresária. Tá bom? Não sai daí rapidinho, já volto. Fala pessoal, voltando aqui com Ana Laura Magalhães e ela falava da ONG dela, mas agora eu quero falar de grana, Tá. que é o lado empresária. E aí? É blockchain que você se meteu? Eu não entendo nada disso. Nada. Foi blockchain. Você sabe que, enquanto eu ainda estava dentro do mercado financeiro tradicional, uma amiga minha que saiu de um grande banco brasileiro falou, olha, eu queria fundar uma DAO. E eu acho que você é a pessoa certíssima para me ajudar com isso. Uma DAO. Aí eu falei, o que é isso? Isso é a minha reação. DAO pra mim é descer, falei, né? Da onde você tirou isso? Aí ela, DAO, vai dar uma pesquisada. Ela falou assim, ó, pesquisa um pouquinho. Eu tô saindo desse banco, você tá saindo da empresa onde você tá. Acho que ano que vem a gente pode fundar uma DAO e vai ser muito legal. E nesse meio do caminho, eu tava indo pra um evento em Miami e eu adoro arte. Tá. E eu fui no Art Basel. E chegando no Art Basel, que é uma exposição, enfim, das maiores galerias de arte do mundo, é muito legal. Eu percebi que existia um movimento natural de pessoas que entravam no Art Basel e iam para um lado de exposição digital. Você E que essas olhando pessoas eram mais assim, novas. uma vez só, E você que essas sacou pessoas isso? eram mais novas. Frequentando uma vez, você sacou Mas isso? mais novas crianças. Tipo assim, Tá. 12 anos, 16 anos. Não, mas peraí, 17. você foi várias vezes nisso ou na primeira você percebeu? Não, eu já tinha ido Tá, em tá bom. outras vezes. Mas nessa vez, foi a primeira vez que tinha uma exposição de NFTs. Tá. Que é aquele desenho Que lá da pessoa. não é esse desenho, mas eu vou te explicar, você Tá. vai entender. Nossa, esse mundo é muito louco. Mas, Ficando enfim, velho. eu queria ver, enfim, grandes artistas, que eu gosto de ver os quadros físicos, né? Vamos chamar de analógico. Tá. E eu via uma galera muito mais nova, 20 anos mais nova que eu, 15 anos mais nova que eu, indo pro lado do digital. E eu fiquei curiosa, assim, porque na minha cabeça era, bom, isso é uma figura numa televisão. Pra mim é muito mais valioso, né, na minha concepção de criação analógica, um quadro que só foi pintado uma vez, 250 anos atrás, daquele grande pintor e que não consegue nem ser replicado, nem se tentarem, né? Mas como que essa NFT tá aqui e é tão valorizada quanto, às vezes até mais cara do que um Portinari? Mas o que tá acontecendo nisso? E aí, eu comecei a estudar um pouco sobre blockchain e entender essa nova geração que vem já nascida dentro de um ambiente tecnológico que não é de onde eu venho, acredito que não seja de onde você venha e que as pessoas que estejam nos ouvindo também não, em sua grande maioria, que é, se eu desligo meu celular, eu tô offline. Eu tenho uma vida no online. Muita gente só nasceu no online, vive no online o tempo todo, estuda online. É meio Black Trabalha Mirror. online, Você viu Black Mirror? se relaciona online. Eu assisti, eu tenho medo de alguns episódios. É. Mas que a são gente tá reais. próximo disso. É um medo de realidade. Terror Eu tenho pra mim... psicológico. Bom, se você leu Huxley... Admirável Mundo Novo? Se você leu É Huxley, isso. se você leu George Orwell, total. você sabe que Então, tamo aí já. a distopia ela é muito real, né? Total. Não pode nem ser chamada de distopia. Eu vou deixar mas... essa pergunta pro final. Mas e aí? Mas eu tenho pra mim que se a mente humana imagina, a gente chega. Isso Eu aí. acho que é bem isso. Viagem pro espaço, robô... A ficção, a se literatura você- antecipa o que Se você acontece. visualiza isso na sua mente, é porque é possível de acontecer. Na minha cabeça isso é muito claro. E quando eu vi essa exposição lá em Miami nessa época, eu comecei a me interessar um pouco mais no entendimento de por que as NFTs e blockchain estavam tão relevantes. E eu entendi que nos Estados Unidos, o movimento da NFT, ele vem a posteriori do nascimento da criptomoeda. E aqui no Brasil foi uma coisa meio parecida na mesma época, e ninguém estava entendendo direito o que acontece. E estudando esse fenômeno, eu comecei a perceber que, na verdade, a criação de uma representatividade digital de tudo aquilo que a gente tem no analógico é normal. E principalmente quando a gente entra no mercado financeiro, que é onde eu entro com um pouco dessa perspectiva de empresária hoje. Você tá me Por falando que exemplo. NFT é tipo uma arte mesmo, é isso? É mesmo. Tá. E tem muitos artistas gráficos incríveis e fotógrafos que criam as NFTs do seu trabalho, que é um token em cima daquela imagem. Tá. E isso é muito legal, porque, por exemplo, quando você entra no aplicativo do seu banco,
deve estar escrito lá embaixo, token, iToken, cria um token, gere uma senha. Um token, ele vem ali como uma representatividade digital de alguma coisa. Ele vai ser lastreado em alguma coisa, na sua senha, no desenho, numa imagem. E no caso dos NFTs, são tokens não fungíveis. Eles não podem ser trocados por nenhuma outra coisa. O que é algo fungível? É trocado por dinheiro, tem um preço. Eu compro essa caneca com uma certa quantidade de dinheiro. Então, essa caneca é fungível. Uma NFT, ela não pode ser trocada por outra coisa de mesmo valor, assim. Ela é única, ela tem aquele lastro no blockchain que traz toda a sua... eu queria falar uniquez, para criar um neologismo aqui, mas toda a sua identidade. A sua existência de unidade. Unicidade, seria? Pode ser. Enfim, no mercado financeiro, isso é muito legal da gente perceber que, com o tempo, foram criados tokens de várias coisas. Então, nasceram tokenizadoras, grandes bancos começaram a emitir tokens de ativos financeiros, Sim, a CVM abriu uma sandbox, um sandbox para fazer esses testes. A renda fixa digital veio com muita força. E hoje você tem mais de 3 milhões de clientes nessas tokenizadoras que investem em ativos reais digitais. Qual que é a sacada, né, desse negócio? Você tem um ativo analógico e você cria um token desse ativo analógico. Então, ele tem um lastro no mundo real. Perfeito. Quando isso acontece, isso é chamado de security token. Então, a CVM hoje considera, inclusive, ativo imobiliário. Não pode mais fazer. Antes você fazia, agora não pode mais. Teve um ofício que saiu agora, em abril desse ano de 2023, que não pode mais tokenizar recebível ou security tokens, qualquer coisa que seja considerada ativo imobiliário. Porque a CVM tem que se preocupar com a poupança dos brasileiros, né? E é isso que ela faz. Em contrapartida, do Banco Central lançando o Real Digital. Acabou de lançar um piloto, que é lançar o Real Digital. E aí tem esse controle do Tesouro Direto não estar, então, dentro da fiscalização da CVM, mas dentro desse bolso de dívida governamental. Então, no aparato do Banco Central, de possível tokenização. Isso vai ser muito legal. Então, eu fico fiscalizando o que está acontecendo, vendo, viajo para alguns lugares, vejo algumas jurisprudências no mundo. Tem um livro maravilhoso de uns advogados brasileiros que fala muito sobre os aspectos filosóficos do surgimento da moeda digital, que na minha concepção hoje já é natural. Né? Se a gente evolui do escambo para a troca de produtos por dinheiro, e aí se cria uma unidade monetária e de repente você tem até organizações onde a troca comercial é facilitada e surge o dinheiro digital, você ter os bancos centrais trabalhando com moedas digitais é natural. Ok. É o futuro. Já é o presente. Boa essa resposta. Ana, e essa tua empresa, ela já monetiza? Ou não? Vou usar um termo da moda. É uma startup? É uma startup fintech? Individual, né? É uma startup individual porque sou eu. Eu que pesquiso, eu que faço a consultoria, eu que vejo exatamente para onde os lados estão indo. Então, é um tempo que eu gasto para estudar mesmo, sabe? Eu estudo, vejo como o mercado está se desenvolvendo nesse nicho e tô sempre ali também em contato com os próprios reguladores, vários eventos, vários advogados, então tenho acompanhado. Porque é interfacial, né? Interface, porque você tem parte mercado financeiro, parte de tecnologia, tudo parte regulação, de regulação, né? Tudo regulação. A regulação ela vai ditar como o mercado financeiro vai funcionar. Seja para ativo imobiliário, não imobiliário, como as tokenizadoras vão funcionar. Entendi. O mercado Bitcoin tokenizou 300 milhões de reais em ativo financeiro. É muita coisa. É muita grana. É muita grana. Imagina, assim, tudo bem, tem debênture que uma debênture é 300 milhões de reais, mas assim, é muita dívida. É muita dívida digital. Por falar em debênture, que é algo mais palpável para mim, como é que foi teu livro? O meu livro... Divulgue, você tem que divulgar, porque a gente, tem aqui 9 minutos, mais ou menos. Divulgue o seu livro. O meu livro, ele é um manual básico de investimentos para o brasileiro. Eu explico tudo. O que é a taxa de juros, por que você tem que prestar atenção na Selic, por que a inflação existe, como se analisa um CDB, o que é crédito privado, fundo de previdência, como escolher um VGBL ou um PGBL, se alguém te ofertar isso num banco, como você monta a sua primeira carteira de investimentos. Ele é um manual básico, tem menos de 200 páginas e numa linguagem extremamente simples para as pessoas não se sentirem acuadas com esse ecossistema, sabe? Sim. Finanças é difícil. Já é naturalmente difícil. As pessoas não têm facilidade com matemática. Não é todo mundo que gosta. Sim. E aí, de repente, você junta um dinheiro e aí você vai conversar com uma pessoa especialista, a pessoa só fala a palavra que você não entende, muita palavra em inglês, né? Muito Por que anglicismo. tem isso?
Você acha que é acho que pra é uma posar barreira. de eu sei, você não sabe? Tem um Eu acho que muita gente snobismo. faz isso, sabia? É, Eu né? acho que muita gente faz isso. Tem uma cena, obviamente você deve ter visto esse filme, que foi O Grande Aposta, o Big Short. Você lembra de uma cena no início do filme? Fala, o mercado financeiro fala numa linguagem própria por duas razões. Primeiro, para a gente não ser entendido, e aí ninguém nos enche. E a segunda, que é para parecer que a gente sabe Muito das cheio coisas, né? Acho que tem isso, né? Eu lembro, assim, quando eu tava bem no começo do meu projeto de educação e eu filmava os gestores falando, eu tinha que fazer essas pausas de tradução. Então, por exemplo, às vezes eu falava assim, esse aqui é o gestor tal, ele tem um fundo de ações no Brasil, entregou essa rentabilidade, aplicação mínima super acessível e o risco é mínimo, né? O risco de ações, enfim. Aí, às vezes, o gestor ia falar e falava, eu faço uma estratégia long short no meu fundo, trabalho redeado aqui com uma opção cambial. Aí eu falava, então, vamos lá. O fundo long short, ele é um fundo que trabalha comprado, long, short, vendido. Então, ele trabalha numa neutralidade de posicionamento. Porque senão, você vai mesmo trazer essa barreira, né? E levar essa barreira adiante. Ninguém vai entender nada, mas é um fundo atrapalha que ajuda. importante. É um negócio legal, uma estratégia interessante para complementar uma carteira já moderada. Pô, um fundo neutralizado em bolsa é muito legal. Sim. Mas o cara não sabia vender o fundo dele. Eu tava lá para traduzir, aproximar esse negócio da pessoa final. Aí você resolveu traduzir no livro. Você fala de renda fixa no livro? Tudo. Tesouro, tesouro tá dentro de renda fixa. Você fala de fundos imobiliários, ações. Tudo que é mercado financeiro tradicional. Tudo. O segundo livro que vai ser lançado agora são só investimentos alternativos. Então, private equity, venture capital, blockchain, equity crowdfunding, todas essas outras coisas. Investimento no exterior tem? Investimento exterior já tem no primeiro. Tem já tá ETFs. Tem as ETFs. Tem. Como é que investe? Como que você investe, como você analisa, o que são PDRs. Todas essas coisas. Como abre conta no exterior ou não? Chega nesse nível? Isso não teve no primeiro livro, bota no segundo, então. Ó. Como abrir conta no exterior, acho que agora tem alguns players que ajudam, né? Corretora, fazer a diferença de investir diretamente fora ou via ETF. Olha, você não bota no segundo? Eu até fiz um artigo uma vez que é essa diferença de investir entre BDRs e ações lá fora, mas é muito também sobre o acesso, viu? Tá. Porque comprar as ações lá fora diretamente vai implicar numa necessidade de abrir a conta lá fora. Tem muita essa coisa de repatriar esse dinheiro depois, de pagar um imposto. E às vezes a BDR ela é só uma alternativa, entendeu? É melhor comprar as ações lá fora? É outra discussão, mas é uma alternativa para quem não consegue todo esse aparato jurídico, burocrático de abrir conta lá fora e fazer todos os investimentos. Sim. Sabe? ETFs também. Ana, o livro foi filho da pandemia ou não? Foi? Mas eu comecei antes. Tá. Acho que eu lancei ele em 2020, se eu não me engano. A gente tava ali no olho do furacão. Tanto que eu não tive lançamento, eu ia fazer um lançamento numa livraria, não tive. Por conta, já tava marcado. Quando ele foi lançado, eu já tava usando máscara. Minhas fotos lançando o livro são todas de máscara, foi na pandemia. Você já tava ali, né? Mas aí você terminou o livro na pandemia. Eu demorei 2 anos pra escrever. Eu aproveitei muito mal o meu tempo na pandemia. Dentro de casa. Você aproveitou bem? Olha, eu fiz muita coisa. Eu comecei a fazer aula de violão. Eu comprei um violão, comecei a tocar. Eu lembro disso, você postando. É verdade. Depois você aprendeu? Eu até arrumei uns professores, porque eu comecei a aprender no YouTube. Aprendi, diminui o tamanho das minhas unhas. Eu tinha muita unha comprida, agora essa unha comprida agora não você toca violão. Corda. Tá. Comecei a fazer aula de violão clássico. Muito bem. Por falar em violão, vamos fazer o bate-bola? Que é isso? É aquela resposta rápida. Eu pergunto... Ai, Jesus. Vamos lá. Cantor preferido? John Mayer. Uma banda preferida? Nossa, eu preciso pensar. Eu escuto tantas bandas. The Killers. Gênero musical? Eu gosto de blues. Filme predileto? Eu tenho 3. Eu tenho muita dificuldade de escolher entre os 3. Eu nunca consigo. Você vai falar os... Então, tudo bem. Você vai falar os 3. Vanilla Sky. Tá, do Tom Cruise. Tom Cruise com Penélope Cruz. Uhum. Whiplash. Aí é o lado musical. É maravilhoso. Muito bom. Você ficou com raiva do professor ou não? Muita. Tá. Você não? Fiquei. Muita gente não Fiquei. E eu amo o Miles Teller, que é o baterista, assim. Eu simplesmente assisti depois todos os filmes que ele fez. Eu falei, gente, esse ator é incrível. E ele é muito novo, incrível. Fez depois Top Gun Maverick. Bem legal. Que a gente tem sentimentos mistos, né? Com esse professor. Mas enfim.
E o terceiro é Her, que é do Joaquin Phoenix com a Scarlett Johansson, que inclusive traz muito sobre essa perspectiva de inteligência artificial, porque ele se apaixona por uma voz, né? Numa Alexa, entre aspas. E por falar em inteligência artificial, série. Eu tenho dificuldade de assistir seriado, não gosto. Nenhuma série, mas você falou de Black Mirror. Então, eu assisti alguns, mas eu tenho dificuldade de captar atenção com televisão. Você acredita? Eu não consigo. Mas filme, você vê. Filme é porque eu sei que vai acabar em 1 hora, 2. A série eu preciso ficar assistindo, então eu tenho Você preguiça. fica você é ansiosa. Eu não gosto, mas tem uma série que eu gostei muito que eu assisti, que não tem final, depois ela foi cancelada, chama The OA. Tá. Mas Black Mirror assista. Você que tem essa assisti pega uns da 4 episódios tecnologia, de Black não, mas Mirror, e aí eu continua. falei, meu Deus, esse negócio é muito doido. Não, é angustiante. Livro. Livro tem um monte, aí eu leio muito. Não, então vamos lá. Vai. Nossa, quer eu dividir leio por muito. gênero? Vai, romance e mais filosófico. Eu até tenho, acho que, muita dificuldade de ver televisão, porque Por conta que você quer eu ler. adoro ler livros e aquilo me prende, assim. Às vezes eu tô vendo televisão e eu leio um negocinho, assim, sabe? Vai, então fala um, assim, que vem na tua cabeça. Olha, um dos livros rápido. que eu li recentemente que mais me impactou foi um que se chama Adeus Gana. Adeus, Gana. Maravilhoso. Tá. Esporte predileto. Bicicleta, bike. Hobby. Leitura, com certeza. Um Faço yoga. País que você mais... Cidade que você mais gostou no mundo. Barcelona. Lugar que você tem vontade de conhecer. Bali. E que conselho Ana Laura daria para mim hoje? Pra você? Aham. Mas você já fez tanta coisa. Não, você eu quer quero... o quê? A grande vontade de fazer esse programa é que eu recebo conselho de todo mundo, entendeu? Mas sobre alguma coisa específica? Não, o que você quiser, o que vier na tua cabeça. Olha, antes da gente começar essa conversa, você me falou que você tinha vontade de fazer algo relacionado à sua carreira profissional. Então, meu conselho pra você é só vai lá e faz. É isso. Fechou. Boa. Obrigado. Ótimo. Conversei aqui com Ana Laura, com essa simpatia, sabe tudo, de mercado financeiro. Pro pessoal te achar, Ana Laura, como é que acha? Ana Laura Magalhães, eu acho que assim, você me encontra no Instagram, no LinkedIn, vê muitos dos meus artigos, agora eu tô publicando em alguns lugares também. Você tá no LinkedIn, Instagram, Twitter? Twitter não. Não? Tem Saiu Twitter. da Cracolândia? Da internet? Twitter é divertido, mas é Cracolândia. É divertido, eu tenho lá um perfilzinho fechado, mas não publico Tá. nada, só fico vendo as piadas. YouTube. Também não tenho mais YouTube enquanto ainda não posso produzir conteúdo. Muito bem. Você volta pra gente falar do segundo tempo, 6 das meses. próximas etapas. É A isso gente daí. volta. Pessoal, lembrando que a gente está no Spotify, na Amazon, no YouTube, na TV. Então, se você gostou deste conteúdo, tenho certeza que sim. Não se esqueça de dar o like, compartilhar e eu vejo vocês numa próxima entrevista. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.